Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live. Mas antes de tudo, quero que vocês saibam que nós decidimos regravar a primeira live, que foi a live de introdução, por motivos de quê? Porque tem gente que realmente é visual e tivemos alguns probleminhas que foram solucionados posteriormente, mas que é necessário, na verdade é muito necessário que vocês tenham um conteúdo completo, de qualidade, então nós decidimos gravar novamente, né? Essa live sobre o processo, sobre os conceitos introdutórios da redação do Enem, que é essa redação dissertativa argumentativa. E é o seguinte, é uma aula extremamente importante, porque para a galera que chegou depois, a galera que está agora já acompanhando os eixos temáticos, assistir essa aula agora vai talvez iluminar, talvez não, tenho certeza, vai iluminar muito na hora de você pegar e fazer o seu próprio projeto textual. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, antes de tudo, vocês vão compartilhar esse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai seguir a gente no Instagram, que é Redamil-Enem, o próprio Redamil-Enem, tá? E você vai pegar um caderninho, vai fazer as anotações, vai tirar print do que for necessário, e você vai ter uma imersão total agora dentro desse processo introdutório, que é um processo muito importante, certo? Para vocês entenderem de fato a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E nas próximas aulas, obviamente, nós estaremos fazendo os eixos temáticos e todos os conteúdos que nós combinamos de fazer para vocês. Todas as quinta-feiras. E essa quinta-feira específica que eu sei que tá todo mundo aí pré-São João, tá? Eu quero que vocês inclusive assistam, botem um chapéu. Não deu para colocar o meu chapéu de palha, mas vamos pensar nesse espírito junino aí, tá bom? E que esse espírito junino ajude vocês nessa produção da redação, tá bom? Vamos lá? Então vamos começar a nossa live, vamos começar a nossa aula. Respiraram? Let's go. Não esqueçam de curtir, de deixar o comentário, se inscrever no canal, compartilhar com um colega, e é isso aí, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, antes de tudo, eu sempre falo isso para os meus alunos do Redamil e para todos os alunos, enfim. Vocês precisam saber, antes de fazer qualquer prova, há uma necessidade de fato de saber o que é que a banca da prova que vai corrigir, a banca corretora da prova vai se pedir, né? Então eu preciso saber o que a prova, na verdade, que eu estou fazendo, está cobrando de mim, como aluno. Então, existe, obviamente, ali dentro do Enem, dentro da própria manual das competências avaliativas dentro da prova do Enem, existe aí as habilidades e as competências que o aluno deve seguir, tá? A gente divide, na verdade, eles dividiram em 5 competências, e essas 5 competências, obviamente, elas estão ligadas e interligadas ali dentro do conceito estrutural da escrita, tá? Então, a gente fala da gramática até um processo interventivo. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aí, vai aparecer aí a competência 1 para vocês. Essa competência 1 é a competência super importante porque ela fala sobre o domínio da norma culta. Mostra para vocês como é importante ter o domínio de regência, o domínio da concordância, o domínio da pontuação, da acentuação, porque a prova de fato ela vai analisar aí como vai funcionar, como é que você está na escrita. Tá bom? Então, antes de tudo, antes de vocês entenderem o que é o texto dissertativo argumentativo, antes de vocês entenderem como é que funciona a introdução, vocês precisam entender como a prova de vocês, na verdade, como o corretor irá corrigir a redação, como ele vai avaliar a sua escrita. Tá bom? Então a gente parte de 5 competências. A primeira é a gramática normativa, vai ver como é que você está na escrita, avaliar todas as suas questões gramaticais. O que é engraçado é um paradoxo, porque na prova de linguagens ele vai pedir, a prova de linguagens ela pede em si, além de todas as suas habilidades, que você entenda que existe a gramática normativa, a linguagem formal, mas que também há a variação linguística. E que essa linguagem informal, ela não pode aparecer de fato dentro da redação, mas pode aparecer dentro do convívio social. Então, de fato, vocês não vão colocar uma linguagem mais chula, uma linguagem informal dentro da redação. Vamos seguir sim o critério de norma padrão da língua. Aí vale de 0 a 200 pontos, certo? Aí nós vamos de fato para a competência 2, certo? Então quando a gente fala de competência 2, a gente está falando de quê? Na competência 2 nós vamos entender a proposta de redação, nós vamos entender o que a redação está pedindo e vamos aplicar os conceitos, tá? Obviamente a gente vai entender o tema, deu o tema, nós iremos entender o tema, nós vamos pegar os conceitos de várias... Agora que a gente fala, momento importante, agora que a gente vai saber se o aluno ele está ou não sabendo das áreas do conhecimento.
Aqui você vai precisar mostrar para o corretor que você sabe de outras áreas do conhecimento e que você vai utilizar na redação. Porque você precisa sair do senso comum. É aí que nós iremos utilizar as estratégias argumentativas que aparecem durante todo o projeto textual, durante todo o texto, tá? Menos, obviamente, ali na intervenção. Na verdade, na intervenção a gente também utiliza algumas estratégias argumentativas na intervenção, mas a competência 2, basicamente, a gente vai ver se você entendeu o tema proposto, se não tangenciou o tema, e se você está aplicando outras áreas do conhecimento, para poder desenvolver ali dentro dos limites estruturais mesmo do texto dissertativo argumentativo, tá? De 0 a 200 pontos. A competência 3 é o que a gente fala de coerência. A gente vai ver como é que está o seu argumento, como é que está, na verdade, a sua progressão argumentativa, tá bom? Obviamente, de defesa de um ponto de vista, que é a sua tese, né? Então, agora na introdução, vocês vão ver que vocês vão dar a tese, né? No processo introdutório, vocês precisam criar os núcleos da tese, que são os argumentos que são aqui a opinião de vocês, na verdade, sobre determinado assunto. Então, se a gente vai ver nessa competência 3 se está coerente a sua progressão, tá? De pensamento, de escrita sobre isso. Beleza? Também de 0 a 200 pontos. A competência 4 é a coesão. Enquanto a competência 3 é a coerência, a competência 4 a gente fala que é a coesão. Por quê? Porque são os mecanismos linguísticos necessários que vocês vão fazer o quê? Ligar ali os períodos, vão ligar o parágrafo, enfim. Então é o seguinte, competência 4 a gente fala que é a cola da redação. O entretanto, todavia, o destarte, o trocinho, o inicialmente, enfim, a indubitável que, em segundo plano, enfim. Todos esses elementos, pode ser um síndeto, pode ser uma locução adverbial, pode ser uma frase nominal, não importa. Aquilo que ligue e que dê realmente a coesão do seu texto. O seu texto ele precisa estar coeso. Então, aquilo que a gente fala de coesão, coerência, que vocês estudam desde sempre, está aqui pautado na competência 3 e 4. E a competência 5, que ela somente, na competência 5, galera, eu acho muito legal, que é o parágrafo interventivo. A prova do Enem tem esse viés, né? A prova do Enem, você sabe, tem esse viés diferente dentro ali, que né, a gente não olha para um olhar de conclusão. A gente vai olhar para um olhar mais interventivo. Nós vamos criar soluções para o problema apresentado, tá? Só que assim, criar soluções não só para o problema, nós iremos criar soluções para os problemas que apresentamos na tese, tá? Então, por isso que a gente fala que há uma necessidade dessa redação ela ser rotatória, beleza? Então, a minha introdução, a minha tese, ela vai fundamentar o meu desenvolvimento e vai fundamentar a minha intervenção. Então, as minhas competências, de certa forma, elas estarão interligadas, tá? Então, é o seguinte, aí vocês vão sendo avaliados de 0 a 1000 e aí sai a nota de vocês. Cada competência é de 0 a 200. E, obviamente, a gente tem competências interligadas, tem, enfim, o processo de desenvolvimento mesmo, a gente analisa da competência 1 à competência 4 no processo de desenvolvimento e por aí vai. Tá bom? Tendo em vista, galera, certo? Tendo em vista, obviamente, isso aqui, tá? Essas competências avaliativas e blá, 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 tá? Vocês irão pautar, irão ver se vocês, na verdade, vocês irão seguir essas competências, vocês devem seguir essas competências para que vocês não percam pontos. Então, seguindo essas competências, fica muito mais difícil de você perder ponto. Tá bom? De você tangenciar tema, de você errar a gramática, de você errar a vírgula, de você não saber elaborar uma intervenção exequível e eficaz. Enfim, já tem aula de intervenção. A gente fez live sobre intervenção, live sobre processo argumentativo também. Beleza? Bom. Professor, você poderia, por favor, me dizer, de fato, como é que é a estrutura desse texto dissertativo argumentativo? Primeiro, galera, o que é um texto dissertativo argumentativo? Pararam? Pensaram? O que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo do Enem vai pedir a sua defesa, a defesa que você tem de determinado tema, tá? Então você vai dar a sua opinião sobre determinado tema e você vai defender a sua opinião por meio de conhecimento, tá? Por meio de estratégias argumentativas, fugindo do senso comum e criando um processo interventivo eficaz e detalhado para solucionar o problema. É muito importante que vocês utilizem a terceira pessoa, tá? Vocês vão ver que tem gente que sim consegue fazer a redação utilizando às vezes alguma primeira pessoa, utiliza ali uma ou duas vezes, mas tem que ter muito cuidado para o texto não sair do argumentativo e virar um texto expositivo ou sair de fato do texto dissertativo argumentativo do Enem, porque é por isso que é muito importante que você coloque em terceira pessoa até mesmo para existir uma impessoalidade, tá? Então é um texto que é dividido em introdução. Na introdução, que é o que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver que na introdução tem um tema, a apresentação do problema, que é a reapresentação do tema, e eu tenho uma tese. Tá? A tese é a sua opinião. Eu tenho um núcleo 1, 2 ou 3 da tese. O núcleo 1, por que, professor, núcleo 1, 2 ou 3? Vocês vão entender já já, mas é só uma tese, tá bom? Dentro dessa tese eu tenho núcleos, e esses núcleos irão mapear o meu texto, tá? Quer ver? Por exemplo, você colocou aqui núcleo 1 na tese, vai ser o argumento 1, vai ser o D1. Núcleo 2
D2. Núcleo 3, D3. Tá? Então, gente, professor, se eu coloco aqui na tese leis ineficazes e machismo, então no D1 eu vou falar sobre leis ineficazes, no D2 eu vou falar sobre machismo. É isso? Isso. Então, a tese ela é extremamente importante. Vocês vão ver isso dentro do processo. Então, a gente tem um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, depende muito da sua tese, tá? E um parágrafo interventivo. A dica que eu dou pra vocês, pra galera que não sabe, que não tem muita escrita ou que não consegue ter uma síntese muito boa, tá? Eu aconselho que vocês façam 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? E para criar 2 parágrafos de desenvolvimento, de fato, vocês precisam de 2 núcleos na tese. D1 e D2, 2 núcleos de tese, D1 e D2, tá? Então, introdução, D1, D2, intervenção. Beleza? Essa é a estrutura básica aqui do texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, o argumento 1 aqui vocês considerem como D1, o argumento 2 vocês considerem como D2 e esse processo de conclusão que é o processo de intervenção. Tá bom? Tranquilo. Ah, professor, cada coisinha aqui é um parágrafo? Não. Um parágrafo, outro parágrafo, um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. 4 parágrafos no mínimo. Tá bom? Tranquilo. Bom, professor, muitos professores me falaram que minha redação está no senso comum. Que minha redação, eu falei, não quis dizer nada. Por quê, professor? Porque para poder fazer uma redação do Enem, meus caros, vocês precisam ter aquilo que a gente chama de competência de repertório sociocultural. Vocês precisam, de fato, ter o conhecimento de mundo. Ter conhecimento de informações necessárias para acrescentar na redação. E isso é muito mais fácil do que vocês imaginam. Que isso permeia pelas estratégias argumentativas. Tá? Lá no Manual Anandeb vai dizer o seguinte: professor, eu tenho que sair do senso comum, eu tenho que perpassar o senso comum. Sabe aquilo que a galera sabe? Aquele conhecimento que todo mundo tem sobre alguma coisa? Isso é senso comum. E é obrigação que você saia, que você não use o senso comum na sua redação. Tá? Você precisa de uma ampliação, você precisa de uma fundamentação teórica para poder mostrar para o corretor que a sua opinião ela não é pautada no achismo, ela é pautada em coisas que provam a sua opinião. Certo? O que é muito legal. Não adianta você dar uma opinião por dar uma opinião, não me interessa, não sei, enfim, sua opinião ela vai servir de quê? Se for apenas uma opinião dentro de uma redação, que a função é você fortalecer, a função é você defender o seu ponto de vista, certo? Então nós temos exemplificação, né, dentro da etimologia já disse, você vai dar exemplos, tá? Alusão histórica, você vai fazer vai pegar a história e eu acho a alusão histórica muito legal porque dá o que a gente chama de linearidade causal ao texto. Presta atenção, o tema ele é atual, mesmo que tenha raízes históricas. É uma problemática meio que atual, tá? A intervenção, você vai criar o quê? Soluções para o futuro. Tá faltando o quê? O passado. Então, quando você coloca uma alusão histórica, que obviamente se encaixa com o tema, você faz o que a gente chama de linearidade causal ao texto. Fica muito legal, porque ali vai ter presente, passado e futuro. Tá? Então, o passado vai explicar o presente. Não é mesmo? Porque, enfim, Jorge Santayana já fala sobre isso. Jorge Santayana, que a gente tem uma live sobre reabordagem, depois vocês podem pesquisar. Nós estamos falando basicamente sobre a fundamentação teórica. Enfim, além de utilizar a alusão histórica, a exemplificação, as redações, estratégias pop, como, por exemplo, música, filme, seriados, enfim, essas coisas de história em quadrinhos, sim, gente, é legal que se utilize, pode se utilizar, portanto que esteja de acordo com o tema, portanto que esteja de acordo com a sua redação, tá? Então não adianta nada você colocar uma história em quadrinho porque você viu fulana dizendo no YouTube, aí você pega essa história em quadrinho, mas não consegue relacionar com o tema, não é assim que funciona. Então vocês precisam ter esse repertório para poder, enfim. Ah, professor, por exemplo, na minha redação era sobre beleza e eu coloquei a música Pretty Hurts de Beyoncé. Isso é ruim? Lógico que não. Você conseguiu, obviamente, fundamentar com um repertório pop, não tem problema nenhum. Tem várias estratégias argumentativas aí, tá? Mas a dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: sempre fundamente o seu senso comum por meio da sociologia e da filosofia, pelo menos em um dos parágrafos de desenvolvimento. Há uma tendência de 2016 para cá, as redações elas estarem tendo mais essa visão sociológica, filosófica sobre as coisas do mundo. Se a gente está falando sobre se é um problema e é social, o que é que explica a sociedade, se não a filosofia, a sociologia, a história e por aí vai. Tá bom? Então, nós temos os dados estatísticos. Esses dados estatísticos, obviamente, são os próprios números do IBGE, da ONU, da Unesco. Vocês vão utilizar essas fontes, obviamente, fontes verídicas e vão colocar, não importa onde você tire, mas que, obviamente, fundamente ali a opinião de vocês.
lembrando, essas estratégias argumentativas não servem só para a introdução. As estratégias argumentativas vocês vão utilizar muito mais nos parágrafos de desenvolvimento. Mas, por exemplo, na minha introdução, se você quiser começar com um pintor, se você quiser começar com a Revolução Industrial, se você quiser começar com dados estatísticos, se você quiser começar com um fato comprovável. Como assim, professor? Fato comprovável é ciência, tipo filosofia, sociologia, blá, 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 blá. Então, segundo a sociologia, ou segundo a antropologia, a cultura é isso e aquilo. Tá? Enfim, citação de obra e autor, dá para você utilizar a literatura, utilizar a Constituição Federal de 88, utilizar um artigo, tá? Então essas estratégias argumentativas irão aumentar o seu repertório sociocultural e vão te tirar do senso comum. Vocês têm que ter essa estratégia argumentativa tanto na introdução, tanto no D1 quanto no D2. Não pode ter. Seu parágrafo, nenhum desses seus 3 parágrafos nenhum desses 3 parágrafos pode estar no senso comum, galera. Vocês precisam fundamentar, por favor. Certo? Bom, aqui são as estratégias argumentativas. Professor, tem que colocar todas elas ao mesmo tempo? Não. Né? Obviamente, não. Você vai intercalando de acordo com o seu projeto textual. Bom, dito tudo isso, agora nós iremos entrar naquilo que o aluno tem dúvida. Professor, eu não consigo diferenciar tema e tese. Gente, fácil. Tema é aquilo que o quê? Que a banca vai dar. Não é mesmo? É o tema. Vai ser o assunto do texto. Tá? É aquilo que a banca vai dar e você precisa dissertar sobre. A tese é a sua opinião sobre aquilo. O que você, autor, pensa, defende ou acredita sobre o assunto. Essa tese ela pode ser positiva, favorável, ou negativa, a ideia do núcleo. Enfim, não importa. Mas a sua tese ela é a sua opinião. Professor, como eu vou criar essa tese? A tese normalmente está no último período da introdução. Tá? No último período da introdução. Lembrando que a introdução é legal que tem entre 3 a 4 períodos. Tá? 3 normalmente, 3, 4 períodos, tá? E nesse último período vem a tese. Nesses últimos períodos estarão a tese. E a tese é a sua opinião sobre o assunto. Então, por exemplo, professor, como eu posso criar a tese? Sempre transforme o tema em pergunta para criar a tese. Vamos pensar que o tema é o aumento de ISTs entre jovens no Brasil. Aí você leu todo o repertório, todo o texto motivador, não tirou nada dali, apenas o conhecimento mesmo, não vai copiar nada, certo? Agora você vai se perguntar, meu Deus, por que ocorre o aumento do índice de ISTs entre jovens no Brasil? As perguntas que você vai ter, obviamente, as respostas que você vai ter dessa pergunta serão os núcleos, na verdade, você vai utilizar elas como núcleo da sua tese. Então, eu vou ter núcleo 1, núcleo 2. Pronto, a minha tese. Como assim, professor? Preste atenção. Eu acho que o aumento de ISTs entre jovens no Brasil ocorre pelo aumento da tecnologia, pelo avanço da medicina em relação a, por exemplo, doenças como AIDS, HIV, que muitas pessoas acreditam hoje que por ter um avanço, então não precisa se proteger, né? Não há necessidade de proteção. Então, o avanço da medicina, por mais que tenha sido positivo, também trouxe coisas negativas. Não posso colocar avanço da medicina, blá, blá, blá. Ok. Outra perspectiva da minha visão é o tabu sexual que existe. Então, no meu D1 eu vou falar sobre esse avanço da medicina e no meu D2 eu vou falar sobre o quê? O tabu sexual. Só que para falar sobre o avanço da medicina e para falar sobre o tabu sexual no meu D1 e D2, eu preciso deixar isso claro na minha tese. Seja pelo seja pelo avanço tecnológico da medicina, que isso, seja pelo enorme tabu sexual que ainda existe odiernamente. Pronto, isso lá na minha tese, na minha introdução. Aí no D1 eu vou falar sobre o quê? Sobre o avanço da medicina. E no D2 eu vou falar sobre o quê? Sobre o tabu sexual. Tá? Essa é a sua opinião. Isso é o que você formou para a tese. É isso que você vai construir ali no D1 e D2. Ou seja, o seu D1 e D2 vai ser pautada por meio de sua tese. Se não tem tese, se não existe uma tese clara, fica impossível saber o que você está falando de desenvolvimento. Na verdade, sim, de fazer essa conexão. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, a dica da minha, sempre faça uma pergunta, sempre transforme o tema em pergunta, crie um projeto textual, diga, tipo, eu posso falar sobre isso, posso falar sobre isso, posso falar sobre isso, posso falar sobre isso. Mas eu sei mais A e B. Pronto, você vai pegar A e B e vai colocar na sua tese, porque você sabe argumentar A e B. Certo? Beleza. Então, tema é o assunto do texto. Tese é a sua opinião em terceira pessoa sobre o tema. Tá bom? E para criar essa tese, esses núcleos da tese, núcleo 1, 2 ou 3, aconselho núcleo 1 ou 2, eu preciso fazer o quê? Preciso me perguntar sobre o tema e essa tese vai ser a minha opinião sobre esse tema. Tranquilo e fácil. Certo? Aí é aquilo que a gente vem aqui, é aquilo que eu digo. Não tem jeito, meus caros e minhas caras. Você precisa fazer o projeto textual. O projeto textual é aquilo que você tem 10, 5 minutos antes da prova,
antes de ir mesmo para a prova. Pensar, o que é que eu vou botar na minha introdução, o que é que eu vou colocar no meu desenvolvimento, o que é que eu posso pensar na intervenção. São aqueles 10 minutos de brainstorm que você vem com o repertório já e vai colocando, na minha introdução eu vou fazer assim, 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 no meu D1 eu vou fazer assim, 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 assim. Mas para chegar no D1 no D2 ou vice-versa, você precisa saber de fato o que é que você vai colocar. Então, preste atenção. Se você não sabe argumentar algo, você fez a introdução, mas você não sabe argumentar no D1 e no D2, a sua introdução não tá legal. A sua tese não tá legal. Porque para você colocar uma tese eficaz, você precisa falar sobre ela, você precisa saber argumentar sobre ela no desenvolvimento, correto? Então é o seguinte, você vai colocar lá na sua tese argumento A e B. E você sabe falar sobre esse argumento A e B. Você sabe fundamentar sobre esse argumento A e B. Então beleza, você tem um projeto textual da introdução e do desenvolvimento. Então vamos lá, vamos falar do tabu sexual. Tá, mas você sabe falar sobre o tabu sexual? Sei. Eu sei que Durkheim fala sobre isso. Ele fala sobre essa questão do tabu sexual. Eu sei que esse tabu sexual a gente pode falar sobre tal filósofo, tal sociólogo. Eu sei que dentro da história essa questão do tabu sexual tem isso. Eu sei que tem dentro da literatura. Você tem fundamentação para isso? Tem? Pronto, então vai ser a sua tese. Vai ser o núcleo para sua tese. Criem núcleos, façam núcleos de tese que vocês possam e que vocês saibam de fato argumentar. Percebem como um processo de introdução é extremamente importante. Viu? Então, esse projeto textual é extremamente importante. Tá? Beleza. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de introdução de intolerância religiosa de uma redação nota 1000. Eu quero que vocês percebam. Tá? Percebam tudo que foi dito sobre... professor, mas antes de chegar aqui, você pode falar para mim quais são os passos que eu devo seguir? Sim. Estratégia argumentativa, dentro da introdução. Estratégia argumentativa, reapresentação do tema e a criação da tese. Como assim, professor? Você precisa reafirmar o tema por meio de uma paráfrase, enfim, na maioria dos casos, e criar uma estratégia, colocar uma estratégia argumentativa, reafirmar esse tema e criar a tese. São os passos da introdução. Quer ver? Vamos lá. O título colocou Orgulho Machadiano. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Até aí vocês sabem qual é o tema? Até aí ele disse alguma coisa? Não, ele está utilizando a primeira parte que eu disse para vocês, a estratégia argumentativa. Está utilizando a literatura. Ele vai utilizar isso para explicar a intolerância religiosa, para poder explicar o tema, para poder criar a tese. Então é o seguinte, talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Aí eu tenho o quê? Estratégia argumentativa. Eu trouxe essa estratégia argumentativa para o tema, talvez hoje ele percebesse acertada o elemento coesivo aí, tá? Sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente ao quê? À intolerância religiosa. Apresentei o tema. Tá faltando o quê? A criação da tese. Com isso surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Aí eu pergunto, qual é a tese? Pensem aí. Qual é a tese, meus caros? Olhem aí. Eu quero que, na verdade, vamos além. Eu quero que vocês encontrem a estratégia argumentativa, a apresentação novamente do tema e a tese. São os 3 passos da introdução. Encontrem aí para mim, por favor. Encontraram? Pensaram? Muito que bem. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não sei se vai estar aparecendo aí. Olha que fofo. Qual aluno fez? Fofinho, né? Enfim, só pra poder distrair. Pronto? Vamos lá? Vamos lá. Uma aluna fez, Letícia. Beijo, Letícia. Obrigado pelo presente e pelos presentes que vocês me dão. Qual é a tese? Primeiramente, antes da tese, qual foi a estratégia argumentativa utilizada? Brás Cubas. Literatura. Tá? Ele vem com Brás Cubas, fala lá de memórias póstumas de Machado de Assis, que não transmitiu nenhuma criatura o legado da nossa miséria, vai, né, dizer que, enfim, vai utilizar essa estratégia argumentativa muito bem colocada. Aí depois o tema, ele apresenta o tema? Sim, frente à intolerância religiosa. Tá faltando o quê? A tese. E qual é a tese, professor? Seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. O que é que eu vou colocar no meu D1?
pela insuficiência de leis. Então, no meu D1 eu vou falar sobre a insuficiência de leis. O que é que eu vou colocar no meu D2? Lenta mudança de mentalidade social. Então, a minha introdução, ela é a principal, ela é a porta de entrada da minha redação. Se eu não tenho uma introdução seguindo esses passos, provavelmente a minha redação vai ser estranha, não vai ficar muito legal e por aí vai. Não tem como não construir a tese, não tem como não apresentar o tema e criar uma estratégia argumentativa, senão essa redação vai ser, sabe? Aquela redação, ok? Que não vai ser o caso de vocês, certo? Beleza. Perceberam a construção dessa introdução e segue tudo que eu disse para vocês até agora? Eu tenho uma estratégia argumentativa, vou repetir, tenho uma estratégia argumentativa, tenho uma apresentação do tema e tenho uma criação da tese. Percebam que eu tenho aqui 3 períodos, tá? 3 períodos conectados, então eu tenho uns elementos. Eu tenho aqui uma estrutura formal da língua muito bem feita. Eu tenho o uso adequado da vírgula, eu tenho o uso adequado de todas as competências que se pedem, né? Na verdade, a gente vem pedindo para vocês dentro da correção da redação, tá? Então, olhem bem essa introdução e vejam se vocês estão de fato seguindo esta introdução, esse modelo introdutório, tá? Então, sim, aqui é só para vocês perceberem. Perceba que o tema geralmente vem sempre colocado na primeira frase ou na segunda frase, tá? Pode ser um parágrafo dedutivo, indutivo, abdutivo. Isso é porque cada um começa a introdução da forma que quiser. Eu vou até mostrar para vocês. Só que vocês sabem que a tese é aquilo que vai dizer sobre a intolerância religiosa, tá? E para falar sobre a intolerância religiosa, para construir a tese, ele vai fundamentar dizendo que o quê? A tese dele. Qual é o núcleo 1? Insuficiência de leis. Qual é o núcleo 2? Lenta mudança de mentalidade social. Tá? Muito bem. Tem várias formas de iniciar um texto, tá, galera? Vocês sabem disso, de iniciar a introdução. Vocês podem fazer uma declaração. Vocês vão declarar algo. Vocês podem ficar aqui, não vou ficar explicando muito isso, não. Vocês podem fazer uma definição, que é definir algo de acordo com a filosofia. O mito entre povos primitivos é uma forma de se situar no mundo. Você pode fazer uma divisão, tá? Predominam ainda no Brasil 2 convicções errôneas sobre o problema de exclusão social. A de que blá 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 e a de que blá blá blá. Isso é estratégia argumentativa, início, para você começar a sua introdução, tá? Frases nominais, um sucesso. Essa é a conclusão de professores após a aplicação da prova. Eu não sou muito a favor de frases nominais não, porque depende muito da redação. Depende muito da escrita do aluno, tá? E a de edificação. Também não sou muito a favor, depende muito da escrita do aluno. É equivocado e pouco racional. Esta é a verdadeira de edificação para a política educacional do governo, tá? Eu aconselho vocês a utilizarem dentro dessas formas de iniciar um texto estratégias argumentativas, como alusão histórica, citação de obra e autor, um filósofo, um pintor, enfim, qualquer coisa do tipo que fortaleçam de fato a sua introdução, que façam sair dessas introduções clichês da galera, tá? Não que o clichê não seja bom às vezes, porque às vezes é, né? Bom, presta atenção, galera. Aqui é só para vocês entenderem. Vocês sabem que existem modelos prontos de introdução, estruturas prontas. Só quero mostrar para vocês que existe uma estrutura, tem uma aqui sobre sociedade e individualismo. Qual é a lógica? É que vocês precisam ter essas estruturas de introdução. Tá? Como assim? É importante que vocês tenham essas estruturas introdutórias. Esses esqueletos para vários temas. Por exemplo, meio ambiente, saúde, sociedade, sociedade, enfim, a política, conceitos raciais, conceitos de inclusão social. Por quê? Porque quando vocês dividem essas áreas, vocês sabem basicamente o que utilizar em cada área e não vai ter o quê? O medo da folha em branco. Quando chegar na hora da prova, você já... é sobre saúde, eu tenho tais elementos sobre saúde para a introdução. É sobre depressão, eu fiz um recorte, eu tenho tais elementos sobre depressão. Então é importante que vocês tenham esse repertório, que vocês treinem esse repertório e que criem esqueletos sobre isso. Eu acho muito engraçado que tem alguns professores que falam redação pronta. Não. Isso não é redação pronta, muito pelo contrário. A gente não sabe qual é o tema, a gente deduz. Então a gente obriga, a gente fala para o aluno que esse aluno ele deve saber fazer esse esqueleto dele para todas as áreas, diversas áreas, as 5 principais áreas. Certo? Então, por exemplo, lá o professor vai falar sobre sociedade e individualismo. Tem gente que gosta de utilizar Bauman. Então, qualquer assunto que quer sobre sociedade e individualismo, eu vou poder utilizar. Tenho aqui um exemplo, tá? Segundo Zygmunt Bauman, que é clichê batido, mas é só para mostrar para vocês como funciona a introdução. Para começar. Segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da modernidade líquida vivida no século XX. Isso aí foi uma estratégia argumentativa, tá? Aí eu vou apresentar o tema, né?
Vamos falar que o tema é a depressão, né? Deste modo, o aumento da depressão entre jovens no Brasil, deste modo, o aumento da depressão entre idosos no Brasil, deste modo, o sucateamento da não sei o quê, enfim, certo? Aqui você vai colocar o tema e problema e depois você vai criar a tese. Reflete essa realidade. Depois que você cria a tese, você reflete essa realidade, tá? Como assim, professor? Você pode dar um exemplo? Como é que fica? Poderia. Vamos lá. Posso, na verdade. Segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez das relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XX. Com isso, é possível delinear a problemática da violência nas periferias do Brasil, seja pela falta de eficácia no sistema legislativo, seja pela permanência da má distribuição histórica. Prestem atenção como você não segue tudo que eu falei. Eu tenho uma estratégia argumentativa pautada por Zygmunt Bauman, sobre o conceito de modernidade líquida dele. Vocês não precisam falar sobre modernidade líquida, vocês podem utilizar vários outros conceitos que ele fala sobre a sociedade, inclusive cegueira moral e por aí vai, tá? Eu tenho aqui a apresentação do tema, que é o quê? A problemática da violência nas periferias do Brasil, e eu tenho uma amostra de opinião, que é o quê? A sua tese. Eita. E qual é a tese? A falta de eficácia no sistema legislativo vai ser meu D1, e a permanência da má distribuição histórica vai ser meu D2. Tá? Ah, professor, então aqui você tem... se eu quiser falar sobre tal... Se cair sobre tal assunto, então eu posso pensar em utilizar Zygmunt Bauman, né? Sobre a modernidade líquida na minha introdução como estratégia argumentativa. Sim, por que não? Ah, professor, eu gosto de utilizar 13 Reasons Why. Por que não? Aí você vai colocar o tema, vai fazer a reafirmação do tema, né? O tema problema, e vai criar a sua tese, que é a sua opinião sobre o assunto. Tá? Vamos lá. Modelos de introdução. Isso aqui, gente, lembrando que são modelos, tá? Modelos de introdução para problemas ambientais. Certo? Percebam que está dividido aqui sociedade e individualismo. Agora a gente vai para problemas ambientais. Como é que a gente pode... Enfim, aí tem aqui. Segundo Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Logo, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. Aqui eu fiz o quê? Tá falando sobre sustentabilidade, né? Então eu coloquei a estratégia argumentativa e apresentei o tema, que é o quê? Um mundo mais sustentável. No século XXI, a preocupação com... Na verdade, eu vou falar qual é o problema ambiental, o recorte, e vou criar a tese. A mesma coisa daqui. Só que aqui eu tenho um repertório sociocultural para problemas ambientais. Aqui eu tenho sobre sociedade e individualismo. Tá? Professor, se eu quiser falar sobre questões políticas e econômicas. Após a Guerra Fria, com o avanço do capitalismo, o processo de globalização intensificou-se, bem como seus efeitos. Diante disso, o contato entre diferentes povos ampliou o conceito de identidade nacional. Aí você vai falar o tema, certo? Reflete pontos, aí você vai colocar pontos positivos e negativos, que vai ser o argumento 1, o argumento 2 da tese dessa realidade. Então percebam, galera, na verdade, que essa estrutura da introdução, esse esqueleto da introdução é extremamente importante. Por isso que você precisa saber de diversas áreas. Não é colocar você numa caixinha de introdução. Não. É fazer com que você saiba o que utilizar em qualquer tema. É sobre sociedade e individualismo, eu sei isso. É sobre problemas ambientais, eu posso começar com isso. É sobre questões políticas e econômicas que eu posso começar com isso. Por isso eu tenho um caderninho sempre, vou anotando, porque tudo é redação. Isso aqui, tudo ao nosso redor é redação. A música é redação, poesia é redação, discurso é redação. A própria dialética e suas consequências, obviamente, se enquadra num texto de redação. Tá? Então, por favor, tenham essa visão mais abrangente para que a gente possa construir de fato esqueletos e quando vocês chegarem lá na hora da prova, vocês não precisarem ter aquele medo de folha em branco. Tá bom? Então, percebam aí também que todas esses exemplos que eu mostrei para vocês, esses modelos, esses esqueletos, eles seguem os três pontos que eu falei anteriormente. Estratégia argumentativa, apresentação do tema, criação da tese. Apresentação do tema, estratégias argumentativas, criação da tese. Tá? Esses 3 pontos devem aparecer na introdução de vocês. Certo? Professor, eu quero falar sobre história, sei lá, para o descumprimento da lei. Também você pode utilizar aí a Carta Magna, pode utilizar a atual Carta Magna, a Constituição Federal de 88. Pode fazer uma alusão histórica, mas sempre seguindo essa estrutura. Tá? Vocês vão apresentar o repertório sociocultural, vão apresentar o tema e vão criar a tese entre 3 e 4 períodos conectados, muito bem conectados, elementos coesivos muito bem eficazes, tá? Para fortalecer a sua introdução. Então não faça introdução direto ao ponto. Tá? Tente elaborar uma introdução mais legalzinha. Professor, eu gosto muito de literatura. Vai buscar na literatura elementos que possam ser utilizados em várias redações, vários temas. Vai buscar ali na sociologia elementos, conceitos que você pode utilizar em várias redações. O professor, o conceito de isonomia, o conceito de anomia, o conceito de empatia, o conceito de preconceito.
Sabendo todos esses conceitos, não tem como você ir para a redação em branco. Tá bom? Tranquilo? Certinho. Tem o tipo de introdução manchete, vocês já sabem, né? Não sou muito a favor, mas tá aqui, inclusive, não vou explicar muito, porque eu não gosto muito. Mas eu não tenho que gostar, tá? Se algum aluno se identificar, ele pode colocar, que é uma introdução manchete, tipo William Bonner e Fátima Bernardes mesmo, tá? Desafiador dos nossos limites, promotor de trocas culturais, disciplinador de métodos e objetivos. Aí você começa a sua redação, tá? A sua introdução. Tem a introdução por proposição de ideias, tá? Obviamente, tá dizendo, você vai se opor às ideias, tá? Obviamente, a gente utiliza as concessivas, né? Embora, blá, blá, blá. Enfim. E tem os tipos de introdução que eu sou mais a favor, né? Que é a introdução por citação, por alusão histórica, por exemplificação e por aí vai, tá? Então, por exemplo, vamos lá, uma introdução por citação. Vamos sempre ver se está seguindo os 3 passos. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Agora eu tenho que fazer o quê? Ponto. Foi meu primeiro período. Gente, os períodos, presta atenção. O primeiro período da minha introdução tem que ser curto. Cuidado com períodos longos. Isso em todo o processo de argumentação, todo o processo da redação. Mas a minha introdução, tenham cuidado com períodos, com a longevidade dos períodos. Eles precisam serem curtos. Tá? Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ponto. Essa foi a citação. E uma citação direta, porque tem aspas. Citação indireta, você vai fazer uma paráfrase do que foi sendo dito. Agora eu vou colocar o quê? O elemento de coesão, que eu vou ligar o que eu disse da citação para trazer para a realidade do tema. Analisando o pensamento, porque ele ainda não foi dito qual é o tema. Eu sei que é a educação que a gente está utilizando Paulo Freire. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, está falando de fato sobre o sistema de ensino. Pronto, já apresentei os temas. Tá, e qual é a tese? Considerando sua importância para a promoção de sociedade mais crítica e reflexiva, que, por consequência, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, a tese está aqui, de considerando sua importância para a promoção de, na verdade, de aqui, um olhar mais atento para o aprimoramento de ensino, até igualitária e humanizada. Tá? Aí vai ver para ver como vai construir essa sua tese. Tá? Rapidinho, amores. Bom, essa é a introdução por citação. Tá? Agora a gente vem para a introdução por alusão histórica. A gente adora alusão histórica, preciso confessar a vocês. Porque é muito legal você utilizar a história para poder falar alguma coisa do presente, fazer essa relação, mostrar essas raízes históricas. Até a literatura também, eu amo utilizar a literatura, tá? Ou começar com seriado, enfim, essas coisas mais legais, sabe? Tem aquelas estratégias comuns, mas tem estratégias muito legais, estratégias instigantes, isso é muito importante, tá? Então vamos lá, intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, entre vírgulas, porque a gente está falando de aposto. Aposto, professor, o que é aposto? Aposto é aquilo, por exemplo, presta atenção, que vai dar uma qualidade a um sujeito, tá? Ou dar qualidade, vai dar uma informação a mais àquele sujeito. Então, por exemplo, Maria foi para a casa da mãe. Ok. Maria, uma menina bonita, uma menina bonita vai estar entre vírgulas. Foi para a casa da mãe, porque é um aposto, é uma qualidade a mais ao sujeito. Então, cuidado com isso. Esse aposto pode estar entre vírgulas, pode estar entre travessão. Tá? Não coloquem, pelo amor de Deus, os parênteses não. Parênteses só para Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Tá? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais de Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminações e preconceitos sofridos por algumas religiões. Tem aqui a alusão histórica, tem uma apresentação do tema, tá faltando o quê? A tese. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil, D1, e pelo Estado, D2. Então, argumento 1 da tese, sociedade civil, argumento 2 da tese, o Estado. Então, precisa ser desafios enfrentados pela sociedade civil no D1, desafios enfrentados pelo Estado no D2. Certo? E segue aqui aquelas 3 regrinhas que eu falei para vocês, meus amores. Quem tá com reda 1000 tá no caminho certo. Bom, e tem introdução por exemplificação também, né? Que é aquilo que você vai dar exemplo. Tem várias introduções, vários tipos de introdução. Mas o que eu falo pra vocês, não comece a introdução chata. Aquela introdução, atualmente a intolerância religiosa é muito ruim. Ai, gente, por favor, né? A gente sabe que é ruim, senão não seria tema do Enem. Ou de qualquer outro vestibular. Cuidado com isso.
Vão buscar aí, vão buscar repertório, vão ler, vão estudar, vão pegar as outras disciplinas e utilizar essas outras disciplinas na própria matéria, porque a redação ela é interdisciplinar. Eu quero ver vocês utilizando conhecimentos de mundo, repertórios muito bem legais, certo? Busquem estudar, é muito legal quando você para e pensa, poxa, isso encaixa na redação, poxa, isso poderia estar encaixando na minha introdução, tá? Comecem a anotar, comecem a mandar um áudio para vocês mesmos, enfim. Certo? Por favor, comecem a enxergar a redação como aliada a vocês. Eu garanto que vocês vão se dar muito bem. Então vamos lá. Tem uma Constituição Federal de 88 que cabe para tudo. Meu professor deu branco, vá para ela. Não fique com ela, mas deu branco, vá para ela. Tá? Então, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todo cidadão brasileiro. Todos os cidadãos brasileiros. Certo? Estratégia argumentativa. Assim, faz necessário que o poder público atente para o sedentarismo. Qual é o tema? Sedentarismo. Enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Tá, cadê a tese? Tendo em vista a necessidade de fiscalização e encorajamento. A tese eu vou falar sobre, na tese, meu argumento 1 da tese é sobre fiscalização e o argumento 2 é encorajamento. Lembrando, galera, não é uma tese, 2 teses, 3 teses. Não, é uma tese com núcleos. Núcleo 1, núcleo 2. Esse núcleo 1 é desenvolvimento 1. Esse núcleo 2 é desenvolvimento 2. Tá? Por favor. Aí eu tenho aqui rapidinho exemplos de esqueletos para introdução, tá? Eu quero só que vocês peguem esse exemplo número 2 que é meu. Eu quero que vocês vejam esse exemplo número 2 e tentem colocar da forma de vocês. Criem, busquem ilustradores, busquem coisas na literatura, busquem o repertório sociocultural de vocês, mas entenda que vocês precisam seguir esses elementos. O importante do esqueleto, de mostrar o esqueleto para o aluno, é para que ele siga, não de fato a cópia, mas que ele tenha a autoria de fazer a própria de acordo com aquilo que a gente está mostrando, tá? De acordo com os passos que a gente mostra, tá bom? Então vamos lá. Paul Kaczynski, ilustrador e desenhista polonês, mostra em suas obras o meio social injusto, falido com valores distorcidos. De maneira análoga às intenções artistas do polaco, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa, a postura de muitos brasileiros frente ao aumento do índice de depressão entre jovens, a postura de muitos brasileiros frente à mobilidade urbana, a postura de muitos brasileiros frente à violência no esporte, a postura de muitos brasileiros frente ao racismo. Perceba que essa minha estratégia argumentativa, ela coube para vários temas. Tá? Isso é pesquisa. Você pesquisar, é você saber o que utilizar. E vai fazer com que você não tenha branco na hora da prova. Isso não é entregar uma redação pronta, muito pelo contrário. Isso é otimizar, fazer com que o aluno ele entenda a necessidade de ter elementos com que ele chegue na hora da prova e ele consiga fazer isso. Que ele não passe 2, 3 horas fazendo uma prova de redação que não se pode. A prova de redação é 1h30. Demanda prática, demanda leitura, demanda estudo anteriormente. Demanda. Tá? Mas além disso, a gente vai aliar esse estudo, essa prática, essa leitura ao quê? A técnicas. E até uma das técnicas são os usos dos esqueletos. Esqueletos criados por vocês que ajudem vocês nas várias áreas. Tá? Aí vai, enfim. Com isso surge a problemática, aí você pode reafirmar o tema, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do Brasil. Seja pelo argumento 1 da tese, seja argumento 2 da tese. Então, é importante, caros alunos e alunas, que vocês criem os esqueletos de vocês para várias áreas, que vocês busquem argumentos para várias áreas. Tal coisa na filosofia serve para isso, isso, isso. Tal coisa na sociologia serve para isso, isso, isso. Ah, da saúde eu tenho essa citação, eu tenho esse elemento histórico, Revolução Industrial para falar sobre isso, Segunda Guerra Mundial para falar sobre isso. Ah, eu tenho esse conceito sobre Guerra Fria para poder utilizar sobre isso e aquilo. Viu como esse conhecimento de mundo, que são as estratégias argumentativas, irá fazer com que você saia do senso comum, que é o papel, e que a introdução não é só a introdução é esse mundo que vai fazer com que você prossiga, que você tenha um bom repertório sociocultural, uma boa progressão dentro da escrita, tá? Comece a enxergar a introdução como essencial para sua escrita, como ponto de partida essencial para isso, tá bom? Então eu tenho aqui um exemplo para a gente poder finalizar, uma introdução nota 1000. Tá? Eu sou muito fã desse menino, na verdade, de toda essa das técnicas que ele utilizou. Inclusive, ele estava falando, porque uma dica que eu dou para os meus alunos assim, galera, vocês vão fazer o projeto textual, vão começar na introdução, depois vocês fizerem a introdução, pensando na tese, vão lá na prova de linguagens, vão ver as questões de redação, ou de inglês de espanhol, ou vão ver algumas questões de humanas, certo? Vejam essas coisas e talvez alguns repertórios, alguns elementos ali que estejam ali, vocês possam estar utilizando para a introdução de vocês,
Deu um branco, vai na prova de humanas, vai na prova de linguagens, ver se tem alguma coisa que vocês podem trazer, algo da literatura. É sempre legal isso, tá? E foi o que ele fez, eu me lembro que ele estava dizendo, eu assisti, a gente tem que se atualizar sempre, né? E ele adora fazer essas redações pop. Eu estava analisando que ele estava falando sobre que ele tinha esquecido sobre esse livro de George Orwell, de 1984. Mas ele viu uma questão dessa na prova de inglês. Tava em inglês. Ele foi e trouxe para a redação dele. Ele permeia, ele fala sobre isso na redação dele, tirou 1000, inclusive, tá? Então vamos lá. No livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. O primeiro período foi o quê? Estratégia argumentativa. Nesse sentido, elemento coesivo. Vírgula. A narrativa foca na trajetória de Winston, funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Beleza. Agora ele está ampliando a estratégia argumentativa que ele apresentou na introdução. Aí agora ele faz algo muito legal que eu acho muito, falo sempre aos meus alunos, sempre falei. Você está utilizando um livro, tá utilizando um seriado, saia da ficção, traz para a realidade, tá? Então ele colocou aqui, fora da ficção, elemento coesivo, muito legal. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações. Estratégia argumentativa, já apresentou o tema, vamos ver a tese. Disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Na verdade, aqui ele já fez algo muito legal, que ele apresentou o tema já apresentando a tese. Como assim, professor? Preste atenção. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Então, D1, restrição de informação, D2, influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Vira uma introdução? Esse tipo de introdução, ou mais ou menos esse tipo de introdução que vocês precisam estar, de fato, criando. Utilizando estratégia argumentativa, obviamente, períodos bem conectados, certo? A criação da tese, e isso é uma introdução. Às vezes eu me empolgo, vocês estão vendo que eu me empolgado, porque eu me empolgo porque é lindo. A introdução, na verdade, a redação é linda. A redação ela é muito, algo muito maravilhoso. E quando a gente utiliza o nosso conhecimento dentro da redação, a gente percebe que a gente pode sim trabalhar com qualquer área do conhecimento dentro da nossa redação. E dentro da introdução, que é o ponto de partida, a gente pode chamar a atenção do corretor utilizando o nosso repertório sociocultural. Então jamais eu vou utilizar minha introdução no senso comum. Tá bom? Então é o seguinte, galera. Eu quero que vocês saiam dessa live, tirem prints, tá? Façam o que vocês quiserem fazer, sabendo que dentro da introdução eu preciso seguir esses 3 passos. Eu preciso entender o tema, né? Eu preciso entender o tema e a tese, tá? Tudo bem. Mas os 3 passos. Colocar uma estratégia argumentativa, obviamente, alguma dessas estratégias argumentativas, tá? Ou as estratégias argumentativas pop atuais. Eu tenho que, de fato, apresentar o tema, reapresentar o tema por forma de paráfrase e criar minha tese. Criar aí 3, 4 períodos conectados por elementos coesivos, cuidado com a vírgula, cuidado com o ponto, nada de períodos muito longos, tá? E que essa minha introdução, ela, de fato, sirva para o meu desenvolvimento. Porque aquilo que vai estar na sua tese é aquilo que você vai desenvolver. Tá bom? Então é o seguinte... Veja mais novamente essa live, tirem print dessas coisinhas, anotem tudo, tentem fazer o projeto textual, tentem ver onde é que está ali o elemento coesivo, tentem ver onde é que está a estratégia argumentativa, vejam se vocês analisem de fato se esse tipo de introdução é o tipo de introdução que vocês estão fazendo, tá? Professor, eu faço outro tipo de introdução, deixa no comentário. Não significa que você não está aqui tá errado, não, você faz outro tipo de introdução, siga os 3 passos, a gente vai ver, a gente vai estar te ajudando, tá bom? Então, galera... Bom São João, tá? Vamos agora para as próximas aulas. Eu quero que você já esteja nas próximas aulas sem medo, sem preocupação de ter um tema, vocês já vão saber escrever a introdução. Vocês vão ter argumento, repertório sociocultural para isso, tá? Vocês vão saber como criar os esqueletos de vocês, como ter uma introdução nota 1000, certo? Fazendo a introdução nota 1000, fazendo um projeto textual, indo por esse viés que a gente está aqui falando para vocês, assistindo as nossas aulas, tá? Seguindo o nosso Instagram e nos acompanhando. Eu garanto a vocês que nós iremos dar o máximo de conteúdo, o conteúdo possível, o conteúdo top, o conteúdo massa, de graça, para que vocês, alunos e alunas do coração do Brasil inteiro, possam de fato alcançar a maior nota que vocês
puderem alcançar. E eu como professor, eu, Thiago Lima, como professor, nós como Redamil, nós acreditamos muito em vocês, certo? Então é isso. Um beijo, bom São João, estudem muito e até a próxima live. Beleza, galera? Fui.